Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de dezembro, e o tema do estudo de hoje é necromancia e culto aos ancestrais. Os textos bíblicos que são a base do estudo de hoje estão em Levítico, capítulo 19, verso 31, e o capítulo 20, verso 6. Esses dois versos nos dizem o seguinte: Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis, para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E o capítulo 20, verso 6. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei do meio do seu povo. A palavra necromancia deriva dos termos gregos necros, que traduzimos como morto, e manteia, que significa adivinhação. Praticada desde os tempos antigos, a necromancia é uma forma de convocar os supostos espíritos ativos dos mortos para obter conhecimento, muitas vezes sobre eventos futuros. O culto aos ancestrais, por sua vez, é o costume de venerar os ancestrais falecidos, visto que ainda são considerados familiares e cujos, entre aspas, espíritos podem, acredita-se, influenciar assuntos dos vivos. Essas práticas pagãs podem ser muito atraentes para aqueles que acreditam em uma alma imortal e que também sentem falta de seus entes queridos falecidos. Vale lembrar da triste experiência do rei Saul, um homem que foi ungido pelo Espírito Santo, que até recebeu o dom de profetizar, mas que abandonou seu legado, abandonou o Senhor, a palavra dele, e chegou num estágio de apostasia tão profundo que foi consultar uma médium, uma necromante. E é óbvio que por isso ele foi rejeitado como rei. E, infelizmente, o seu destino foi um destino muito triste. Essa história do rei Saul está em 1 Samuel, no capítulo 28, do verso 3 a 25. A Bíblia afirma claramente que todos os espíritas, médiuns, feiticeiros e necromantes, na antiga teocracia israelita, eram abomináveis ao Senhor e deveriam ser mortos por apedrejamento. E isso não são palavras minhas. Isso está claramente no livro de Levítico, capítulo 19, verso 31, capítulo 20, verso 6 e verso 27, também em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 a 14. Saul, o rei Saul, havia destruído todos os médiuns espíritas de Israel, segundo essa lei, o que está em 1 Samuel, capítulo 28, versos 3 e 9. Porém, depois de ter sido rejeitado por Deus, o próprio Saul foi à cidade cananeia de Endor para consultar uma médium, o que está em 1 Samuel capítulo 28, versos 6, 7 e 15, o que podemos comparar com Josué capítulo 17, verso 11 e o Salmo 83, verso 10. Saul pediu a ela que trouxessem, entre aspas, o falecido profeta Samuel, o qual supostamente tenha aparecido e falado com Saul. O espírito enganador, que fingiu ser Samuel, disse a Saul: Amanhã você e seus filhos estarão comigo. O que está em 1 Samuel capítulo 28, do verso 13 a 19. Ao predizer a morte de Saul, o espírito enganador, assumindo a forma de Samuel, reafirmou a teoria da imortalidade da alma. Foi um engano poderoso, do qual Saul deveria estar ciente, em vez de se envolver com o que ele mesmo antes havia condenado. E mais de 2 séculos depois, o profeta Isaías escreveu: Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Essas palavras de Isaías
estão no capítulo 8 de seu livro, verso 19 e 20, e também no capítulo 19, verso 13. E ao concluir nosso estudo, deixo com você também o texto do ano bíblico de hoje, que está em 2 Tessalonicenses. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe muito e com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!